Então, boa noite a todos e todas. Nós vamos então vamos dar início ao nosso debate, né, ao nosso Cine Debate, organizado então pelo GT em Defesa das Mulheres, da Comissão da Mulher Advogada. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em ser mediadora, essa função eu ainda não tinha exercido, e eu fiquei bem apreensiva no início com o desafio que a Cláudia e a Camila me propuseram. E eu fico muito feliz também porque a indicação desse documentário foi algo, uma sexta-feira à noite eu estava assistindo ele e mandei para a Camila, porque de imediato, quando eu iniciei já, eu me encantei porque eu pensei que aquilo não podia ficar só comigo e eu já compartilhei com a Camila e nem imaginava que ia gerar esse movimento lindo que nós estamos vivendo aqui agora. Então, eu fico muito feliz pela sugestão ter sido aceita, Cláudia, Camila e a todas as colegas do GT. Então, eu acho que esse debate hoje é muito, muito, muito oportuno para o momento que a gente vive. A gente parte da ideia de que todos e todos já assistiram, né, o documentário que foi sugerido para esse evento. O Silêncio dos Homens é um documentário que se propõe a uma discussão sobre a igualdade de gênero. Ele fala sobre o dano emocional, esse silêncio imposto aos homens, e quando eu vi isso, eu acho que eu comecei a entender e a interpretar muitas coisas do que a gente vê aí em relação à violência sofrida pelas mulheres. Então, esse silêncio reflete na nossa vida, sim, ele gera índices cada vez mais assustadores aí de violência, de assédio, de suicídio, de feminicídio e de feminicídio seguido de suicídio, que é o que tem acontecido bastante. Eu acho que isso é uma interpretação eu acho que é um momento muito oportuno para a gente refletir sobre isso. Os homens estão presos dentro de suas dores, aquele velho modelo de criação de meninos e meninas já não serve mais para nós, e eu acho que isso nós precisamos dar um basta a esse modelo imposto, né, até agora pela sociedade, e nós precisamos sim saber o que os homens pensam, não só ouvir e trabalhar, não trabalhar como uma forma de exclusão, como talvez seja o que vem acontecendo quando a gente deixa de ouvir a voz deles. Então, nós precisamos fortalecer os homens para que eles queiram falar. Nós precisamos dar coragem aos homens. Eu acho que a nós mulheres cabem muitos papéis e temos homens aqui hoje para fortalecer mais ainda essa necessidade. Então, isso não justifica comportamentos, mas precisamos trabalhar com essa voz, precisamos entender o que acontece com os homens. Isso fará com que a gente possa caminhar para um mundo aí com mudanças, onde homens e mulheres possam se ouvir sem se agredir, sem morrer, sem se matar. Então, esse é um fato que ocorre muito hoje e que precisamos, então, aprofundar essas reflexões sobre igualdade de gênero, feminismo, masculinidade, a masculinidade tóxica. Então, me chamou muito a atenção que esse documentário foram ouvidas 40 mil pessoas. Então, é uma iniciativa da plataforma Papo de Homem, que produz um conteúdo crítico sobre masculinidade, e ele foi lançado, então, em 2019. Então, vamos passar, então, direto para o debate, e eu reforço a todos que mantenham seus microfones desligados para que não dê o barulho não interfira, então, na nossa comunicação. Eu vou, então, depois as inscrições para perguntas ou para contribuições será feita diretamente pelo chat, enquanto os palestrantes, então, estão fazendo a sua palestra, a sua fala, vocês podem ir se inscrevendo ali no chat para depois vocês fazerem as suas colocações, vão se inscrevendo ali nos comentários. E conforme, então, a ordem, vai ser o momento de fala, então. Então, de imediato, eu já vou passar a palavra para o palestrante, Leandro Soares, que é advogado criminalista, pai da Maria Eduarda, integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Rio Grande do Sul. Então, Leandro, nesse momento, a palavra é toda tua. Leandro, tu tem que ligar o teu microfone.
Agora sim. Deu, né? Tá ok agora? Então, Tá ok, pode começar. então tá. Obrigado, então, doutora Tatiane Fortes, pelas palavras. Colega advogada. Da mesma forma, agradeço a nossa presidenta, doutora Cláudia, pela oportunidade de fazer parte, ser membro também da comissão, e de imediato agradeço o convite da colega Camila Feoli, que numa tarde ela me ligou e perguntou se eu tinha visto o documentário. E eu prontamente disse, não, nunca vi esse documentário. E aí questionou se eu queria participar, eu precisaria de algumas horas para ver data, e enfim, estou aqui para participar. Então, agradeço à Comissão da Mulher Advogada, né, a doutora, a colega, a palestrante, né, Ivanice Beatriz de Oliveira, que é psicóloga escolar, tenho certeza que tem muito a contribuir no nosso debate, né, sendo que é um olhar diferente da advocacia. Acredito que deva ter mais 50 colegas advogados do Brasil. Então, fico muito lisonjeado, né? Sou pai da Maria Eduarda, né? E frisei isso depois de comecei a assistir o filme, o documentário, né? E algo que ficou muito na minha mente, quando um pai chega e pergunta lá no grupo de amigos e fala o seguinte: quantas calcinhas tem a tua filha na tua gaveta? Coincidentemente, o pai também tem uma filha de 5 anos. E aí o pai não sabia. E aí eu pensei, vamos ver se eu acerto. E eu falei assim, a Maria Eduarda deve ter 14 calcinhas. E aí fui lá e contei as calcinhas. A Maria Eduarda tem 12 calcinhas. Ou seja, eu tô, né, devagarinho, eu tô tentando tirar o meu machismo, porque eu sou um homem machista, né? Fui criado assim. Fui criado com meu pai pela sociedade inteira machista, né? E tô aqui para amenizar dia a dia, né? Essas mazelas que nós homens temos. E nós temos que assumir as nossas responsabilidades como homens e como pais. Então, o filme aborda algo muito interessante, que é essa questão da gente conversar, né? E eu fiquei pensando na minha juventude, na minha adolescência, quando criança, adolescência e juventude, que a gente não tinha tanto tato com o pai, por exemplo, com o meu pai. E o meu pai, teoricamente, era uma pessoa super acessível, era um pai presente, sempre foi um pai presente, a minha mãe também, mas toda aquela conversa sempre foi com a mãe. E aí, sempre foi com a mãe esse tipo de conversa, de qualquer tipo de conversa nesse sentido. E a gente precisa ter coragem também para querer mudar. Porque participar de grupos reflexivos, participar de um debate como este, né, onde a grande maioria são mulheres inteligentes, são mulheres que são oriundas da advocacia, né, é algo que é muito emblemático, é algo que a gente tem que querer mudar, e eu estou aqui para isso, né? Outra coisa que acontece muito é a gente interromper, né, as falas das mulheres. Isso eu faço ou fazia com tanta frequência, e tento diminuir cada dia mais essa situação. Desde pequeno também, né, a gente vê aquela situação, o homem não chora, o guri não chora, no futebol lá, caiu no chão, se ralou inteiro, se machucou inteiro, não pode chorar. Então, a gente precisa chorar de coração, conversar com os amigos. E eu tenho certeza que nós homens, a gente não tem esse contato, a gente não faz isso com outros homens. Por isso, a gente fica nessa idade muitas vezes. Os homens, de sua grande maioria, principalmente os homens brancos, estão no topo da pirâmide e têm o dom da fala, né? Aquela questão de falar, de conversar. Porém, dentro do íntimo dos homens, e isso também me inclui, a gente não consegue ultrapassar alguns limites que lá atrás, na infância, na adolescência, a gente não conseguiu concluir. Então, a doutora
a Tatiana Fortes mencionou, né? 83% das mortes por homicídios, das mortes por homicídios por acidente e de acidente são homens, né? E aí a gente começa a pensar, e o documentário fala isso, no sentido que os homens são viris, os homens querem ir lá mostrar o seu potencial, querem entrar na freeway e andar, em vez de andar 60, 80, que é a velocidade que é andar 150, né? Eu não bebo, nunca bebi na minha vida, mas isso eu já presenciei exatamente como o documentário. O homem bebeu e não deixou a mulher dirigir, sendo que ela não tinha bebido. Isso está impregnado na questão do machismo, da masculinidade do homem, né? Não, eu que vou dirigir porque eu sou melhor que tu até quando bebo. Mas isso tem a resposta, né? E claro, não vai ser no documentário que a gente vai desbravar tudo isso, mas a gente consegue ter essa noção com a resposta daqueles homens conversando sobre isso, que a gente não se abre, né? Vivem 7 anos menos que as mulheres, se suicidam 4 vezes mais, né? E aí isso também tem a questão do encarceramento, também tem a questão de cada 23 minutos um jovem negro é morto, né, no Brasil. Então, são várias questões também daquela questão da masculinidade, daquela questão do embate, de estar sempre querendo provar para as pessoas, para a tua família, para as pessoas que tu consegue correr mais rápido, que tu consegue, se tu cai, tu vai lá e tu não chora. A cada 10, 3 a cada 10 não conversam sobre os medos e dúvidas. Confesso que eu não me recordo quantas vezes eu e meu grupo de amigos a gente sentou para conversar sobre as nossas questões mais íntimas, de sentimento, de coração, de família, sabe? E o documentário ele aborda muito bem isso, né? Eu fiquei pensando naquele momento quando todos os homens se reúnem, né? E formam, parece uma rosa, assim, todo mundo juntos, assim, sabe? Naquele momento. Vários amigos meus não participariam daquele momento. Quando um outro professor também, ele começa a falar para um dar um beijo no outro, tudo que ele faz, o outro tem que fazer. Eu tenho certeza que vários colegas meus e amigos meus não fariam isso. E eu acredito que, por ter uma família muito bem estruturada, né, em que pese toda a situação de pobreza que nós tínhamos na infância, eu tive uma família muito bem estruturada. E depois fui atleta, joguei basquete, e esse contato com as pessoas, de abraçar, de beijar, isso eu sempre tive. Então eu não vejo dificuldade nisso. Mas eu tenho vários amigos que não conseguem conversar, ou mesmo abraçar, ou mesmo beijar um homem, que nem os argentinos fazem com muita facilidade isso. Eu tenho um amigo meu que é argentino, quando ele vem, ele beija, abraça e está tudo certo, né? Um outro detalhe, que é a coordenadora de educação, a Raquel, que ela fala lá no documentário que todo mundo aceita, a sociedade aceita os meninos chegar lá com o nariz sujo, chegar sujo com a roupa rasgada. Desde isso é impossível acontecer com as meninas. As meninas têm que chegar com o cabelo bem arrumadinho, com 5, 6 anos com batonzinho, e os meninos não. Os meninos podem chegar com o cabelo mal arrumado, cabelo sujo, todo esfolado, que não tem problema nenhum. E aí ela fala um outro dado, que se vocês perceberam e prestaram atenção, que acredito que sim, que os meninos negros eles dão menos atenção. É algo que é muito surreal, falando isso abertamente. Então, tem aquele cuidado com as meninas, com os meninos brancos, e o menino negro vai ser o último a ser o cuidado. Por quê? Porque o menino negro ele tem mais força, ele tem garra, ele é viril, né? E isso vai levando para a fase da criança, da adolescência e para a fase adulta. É por isso que quando chega na fase adulta, a gente não consegue ter essa conversa com as outras pessoas.
nas escolinhas, por exemplo. Estão me ouvindo bem? Sim? Nas escolinhas, por exemplo, quantos em Lu Teixeira, quantos professores homens nós tivemos, ou vocês, mães, né, os nossos filhos tiveram quando tinham 2, 3, 4, 5 anos de idade na escolinha? Provavelmente nenhum. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar no turno inverso da escola. E eu era o único homem. Eu acho que eu fui o primeiro homem a trabalhar no Morro Santa Teresa, num projeto que existia com crianças, existia, né, ainda tem, com crianças e adolescentes, turno inverso da escola. E aí, ou seja, não tem aquele referencial, porque eu não posso ser professora, não posso ser educador, por quê? Porque o homem tem que ir para a rua trabalhar, trazer comida, né? O homem não pode chorar. Então, eles também essas crianças, adolescentes também conseguem observar isso quando entram na escolinha. Eu, por exemplo, a Maria Eduarda tem 5 anos, ela não tem nenhum homem na escolinha dela. O único homem que existe lá é o marido da dona da escola. Todas as outras pessoas são mulheres. E essa também é uma praxe, também, acho que acredito que seja nossa também. O abraço, por exemplo, o abraço do pai, essas coisas também eu não tenho problema nenhum. A maioria dos homens tem o pai como referência de paternidade, né? E isso também é uma outra realidade. A maioria dos homens estão segregados. A grande maioria dos homens, os pais não são presentes na vida deles. A grande maioria dos jovens, das pessoas que são assassinadas ou que morrem, naqueles dados que eu passei de 73%, também não tem o pai presente. Então, a gente precisa mudar esse aspecto e mudar esse viés de trazer os pais para os nossos filhos. Então, por isso que eu, desde quando eu fiquei sabendo que a Maria Eduarda viria ao mundo, daquele momento até os 2 anos da Maria Eduarda, eu fui em todos os pré-natais da mãe da Maria Eduarda e fui em absolutamente 100% dos médicos da Maria Eduarda. Por quê? Porque eu precisava estar presente para que não falte isso para ela. E hoje em dia eu converso com ela sempre sobre essas questões, sempre quando eu posso, sempre eu converso, para ela confiar no pai. E essa troca é muito bacana, essa troca é muito legal. Quem acompanha sabe, né, nas redes sociais ali que a gente se dá super bem e tal, isso é legal, isso é bacana. E eu sinto falta disso também com outros amigos meus. Eu muitas vezes já fiz umas 2, 3 audiências da vara de família. Eu acho um absurdo quando os pais não conseguem se acertar, por exemplo. E quem vai decidir vai ser uma magistrada, o magistrado ganha 35 mil por mês, que não está nem aí para a vida daqueles dois. Então, acho que isso também faz parte também da nossa cultura, né, de mudar essa cultura, da gente começar a estruturar isso para a gente. Eles falam também da broderagem tóxica e a broderagem saudável. Todos os grupos de homens têm a broderagem, né? Eu não sei que horas eu comecei, doutora Tatiana. Eu fiquei de anotar e não anotei. Falar mais 10 Disse minutos. que ia falar 15 minutos e tá indo, tá no caminho. Pode ir falando, Tá. Leandro. A questão da broderagem tóxica e broderagem saudável, por exemplo. Por exemplo, é um exemplo que é bem comum, né, que falaram no documentário, é que o cara não conseguiu ter ereção, por exemplo. O homem não vai chegar a isso, não vai contar num grupo de amigos. Porque se ele contar num grupo de amigos onde a broderagem é tóxica, ele vai ser zoado nos próximos 20 anos da vida dele. E aí, por isso que ele fica retraído com esse tipo de situações. Entendeu, doutora Kátia? Fica retraído e não tem mais o que fazer, salvo se ele procurar a broderagem camarada. Daí tem a questão das broderagens.
O que mais? E aí também falaram de várias outras situações daí mais particulares, da questão do enquadramento da polícia, né, que daí já, ao meu ver, já fugiu um pouquinho também. Mas o homem negro, ele sofre muito mais enquadramento da polícia do que o homem branco. E os exemplos que eles trazem é exatamente isso. O que mais? E eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente tem que começar a conversar sobre isso, né? Porque as mulheres estão infinitamente mais evoluídas do que os homens. Em questão de grupo, em questão de sociedade, em questão de organização. Os homens estão completamente perdidos. A própria Juliana Borges, ela fala no livro dela sobre isso, que é encarceramento em massa. E esse dado, essa informação, a gente não se toca, não se liga, né? Tendo em vista que as mulheres estão organizadas. Esse é um grupo de mulheres, né? Quantas vezes a nossa presidenta já pediu para eu organizar um grupo e fazer determinadas coisas. E o que eu fiz? Não consigo evoluir a partir dali. Por quê? Porque nós, homens, somos completamente desorganizados em comparação com as mulheres. A Camila, em 10 dias, ela fez o trabalho, está aqui, a gente está aqui debatendo sobre o assunto. Né? Então, falta essa organização para a gente, falta também a ajuda também das mulheres conosco, né? Por essa questão da organização. E é isso, né? Eu tento ser um cara, sei do meu machismo, sei dos meus preconceitos, né? E tento ser uma pessoa cada dia melhor, né? Cada dia melhor com a minha família, com a minha filha, com os meus amigos, né? Eu lembro que o documentário fala da questão da gestação. Eu participei dos grupos de gestação lá do Hospital Divina Providência, por exemplo. Só tinha eu lembro que tinha umas 50 mulheres e tinha umas 3 homens. Eu lembro que eu contei nos dedos isso. Então, é uma evolução que eu tenho como pai, que eu quero passar para a minha Eduarda e para os meus amigos, para as pessoas que me acompanham e tudo mais. Depois a gente conversa sobre perguntas ali, se tiver, eu estarei pronto para a gente conversar. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco. Obrigada, Leandro. Foi muito bom te ouvir, muito bom ouvir a opinião de um homem que não fica em silêncio. Muito obrigada mesmo, foi uma excelente contribuição. Eu reforço para vocês deixarem todos e todas os microfones desligados, porque dá interferência daí para o palestrante, pode atrapalhar. E reforço de novo para quem gostaria de se inscrever aí para perguntas e contribuições, pode ir colocando no chat ali o seu comentário, ou se inscrevendo também aí, colocando em ordem aí para você ocupar o teu espaço depois de fala, que vai ser de acordo com a ordem que vocês forem se inscrevendo. E a nossa próxima palestrante, então, é a Ivanice Beatriz de Oliveira Lopes, que é psicóloga escolar, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, atua na área clínica e educacional, com abordagem em terapia cognitiva comportamental, formação em avaliação psicológica, núcleo médico psicológico em 2019, participou de seminários sobre saúde integral da população negra, oficina da comunicação em Brasília em 2018. Então, com a palavra, Ivanice Lopes para a sua contribuição. Boa noite. Gostaria de saber como é que está chegando o meu som aí para vocês. Está bem? Tá ótimo. Tá ótimo, Ivanice. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo o convite da Camila. E me sinto muito honrada em estar aqui com vocês, né, participando aqui desse Cine Debate. Eu não conhecia, não tinha ainda assistido, né, antes da Camila me apresentar. E eu achei, assim, muito pertinente, né, justamente como eu sou psicóloga escolar, né, para levar para as escolas, para ser debatido, né, com os alunos, né, para fazerem roda de conversa, como a gente viu muitos tipos de rodas de conversa, né, nos debates ali. E
vários recortes de subjetividades diferentes, né? Eu quero dizer que eu faço parte de um coletivo, o nome é Adincra, que ele é, no seu geral, de psicólogas negras, mas também tem outros profissionais que atendem essa população que é carente de um atendimento mais específico hoje em dia, né, para atender as suas subjetividades, que a gente sabe que tem muitas questões que são típicas da nossa população. Bom, no vídeo, inicia falando, um homem falando que no tempo dele, o pai não conversava e que era na base ou do castigo ou apanhava, né? Então, ainda bem que essa realidade mudou, né? E os homens, eles têm a crença de que eles têm que provar a sua masculinidade e de que não pode demonstrar fraqueza, de que não podem chorar, né? Até hoje, ainda muitos têm esse pensamento, né? E acabam passando para os filhos. E quando eles se juntam em rodas de bar para conversarem, eles falam de coisas mais amenas, de política, de futebol, mas não falam muitas vezes do seu real sofrimento, das suas dores mais profundas, daquilo que incomoda, se em relação ao serviço, à área profissional ou à área sentimental. Eles não abordam isso, não é comum, né, deles colocarem isso aí para fora. E eles não demonstram a sua vulnerabilidade, assim. Já nós, mulheres, né, é mais fácil a gente conversar, dizer o que está causando insatisfação, trocar isso com as amigas, né? Então, nós já não temos esse problema de querer aparentar alguma coisa, de ser forte, né? A própria natureza da mulher já nos faz a gente ser mais carinhosa, transbordar as emoções, chorar com mais facilidade, ou sozinha, ou na frente de alguém, a gente já não tem esse... Não se deixar assim, ser uma fortaleza, né? Já os homens, eles procuram, na parte profissional, né, se destacar mais do que as mulheres, mas, em compensação, a sua vulnerabilidade eles não deixam aflorar assim. Então, muitas vezes, eles têm afastamento do serviço, né? Em função deles não demonstrarem, acharem que tem que ser fortes, né? Não demonstrarem aquilo que está passando, seu sofrimento, e eles são os mais afastados do serviço em relação a isso. Bom, eu fui voluntária de uma escola por um ano aqui no bairro Glória e fiz um projeto com as crianças, que eu reuni as crianças em grupos dentro da sala de aula e propus que tivessem um aluno responsável por aquele grupo e que fosse discutido as suas dores, o que estava causando sofrimento para eles naquele momento. E depois eu pedi para que um daqueles alunos, representante do grupo, viessem à frente para falar, e eles mesmos resolviam, colocavam para fora todo sentimento, era dado voz para eles falarem tudo que eles estavam sentindo, e veio muitas coisas, assim, alunos que tinham perdido o pai, alunos que tinham se separado, e eles mesmos conseguiram resolver ali a situação, conversar,
E isso é uma coisa que a gente não vê hoje em dia, esse tipo de atividade nas escolas, das crianças ou os adolescentes, né, terem voz para falar, para colocarem para fora o seu sentimento. Porque muitas vezes, em relação a uma situação de perda ou do pai ou da mãe, ou separação, eles têm um baixo rendimento escolar. E também há casos de agressão, às vezes eles não sabem administrar isso, principalmente na separação dos pais, como teve um caso de um aluno. Então, a professora chamou que ele estava muito violento com os colegas. Então, essa é uma situação de que eles não conseguem extravasar isso aí, não conseguem falar daquele sentimento, daquilo que está incomodando, e eles acabam descarregando na escola, com os colegas, né? E às vezes, muitas vezes, as professoras não conseguem identificar o porquê do baixo rendimento deles, né? O porquê de tirar uma nota baixa. Então, eu acho isso aí muito importante, né? A criança ser ouvida e saber o que está acontecendo com ele ali naquele momento. E também, como eles não foram preparados, né, para tratarem as meninas com amorosidade, então isso aí já vem desde pequeno, que em quem que eles vão descarregar. Muitas vezes eles acabam ou implicando com uma colega ou brigando com uma colega, e mais tarde isso aí pode acarretar dele se tornar um homem violento, né? Isso pode acompanhar. Se isso aí não for tratado já na infância, isso aí pode seguir com ele para que mais tarde ele descarregue nas namoradas, na esposa, né? E que eu vi ali no vídeo também foi o caso que 71% dos feminicídios eles são provocados ou por ex ou pelos maridos, né? E que a maioria dos encarceramentos, né, são devido a esse motivo, né? Deles não saberem administrar. Então, por que será que acontece isso, né? Por que será que eles agridem as mulheres? Provavelmente é porque eles não colocaram para fora alguma coisa neles que estava reprimido, que veio reprimido desde a infância, que a gente não sabe o que foi, né? Então, tudo que é reprimido, em algum momento, ele vai extrapolar, né? E vai, de algum momento. Então, acredito que ele tenha que se tratar desde cedo para que isso não venha acontecer mais tarde. E a violência com a mulher, ela pode ser também psicológica, né? Não somente com agressão física. E muitas vezes, né, a mulher é prejudicada nesse sentido e fica ali sofrendo calada e às vezes ela não se dá conta do que é uma violência, porque ela já não recebeu esse tipo de preparo, porque começa nas pequenas coisas, né? Quando o homem começa a dizer para ela não usar aquele tipo de roupa, ou não deixar ela ter voz para falar, ou seja, na educação dos filhos, ele que dita tudo, a última palavra é sempre dele. Então, isso aí também já é um tipo de violência, né? Mas, lógico que não são em todas as famílias que isso acontece. Boa parte dos homens, eles já estão tendo esse entendimento, já estão
contribuindo mais nessa parte, sendo mais parceiros, mais amigos, compartilhando com a mulher na criação dos filhos, das meninas. Muitos homens já estão aprendendo a fazer as coisas, pegando vídeos na internet para aprender a pentear as meninas, as filhas, cozinhando também para não sobrecarregar a esposa, se tem que trabalhar ou ir para a faculdade. E cabe a nós, mulheres, mães, cuidadoras, educadoras, desde cedo, educar os nossos meninos, os nossos filhos, para que eles tenham um relacionamento de amorosidade com as meninas, para futuramente eles serem um bom parceiro, um bom marido, né? E isso aí começa desde pequeno. E nós também temos um papel muito importante dando o nosso exemplo dentro de casa, reconhecendo aquilo que está demais, que a gente também tem que ter voz, a gente também tem que compartilhar e não deixar que os homens violentem o nosso sentimento e os nossos sonhos. Eu peço desculpa que eu estou um pouquinho nervosa, essa é a minha primeira vez que eu participo, mas eu trouxe essa minha contribuição de coração. Obrigada a todos. Obrigada, Ivanice. Imagina, a gente sempre está nos desafiando e a senhora foi ótima. Muito obrigada pelas suas considerações até aqui, por essa palestra, por essa fala, que realmente foi muito importante e de muita contribuição para nós. Então, agora, lembro vocês que podem ir se inscrevendo ali para perguntas, para contribuições no chat. Pessoal, vocês estão tão calminhas hoje e calminhos também, não tem inscrições ali, achamos que já ia ter fila aqui agora. Então, eu vou passar para a doutora Camila, a nossa coordenadora do GT, para ela fazer as considerações dela, então. Oi, boa noite para todos. Eu sou a Camila. Muito obrigada pela presença de todas e todos, né? Hoje a gente está aqui debatendo sobre esse assunto, é muito importante. Agradeço também que essa construção foi do Grupo de Trabalho em Defesa das Mulheres, da Comissão da Mulher Advogada, né? Uma construção coletiva, né? Agradeço a ideia do filme, quem passou foi a Tatiana. Então, esse documentário fala muito sobre sentimento, sobre angústias, né? E sobre silêncio dos homens. Tem alguns dados que eu não sei se o Leandro já falou, mas acho que sim, cada 10 homens, 7 afirmam terem sido ensinados na infância e na adolescência não demonstrar fragilidade, né? Isso a gente escuta muito, né? Quando, homem não chora, né? Não demonstra esse sentimento, né? Vai parecer fraco. O homem tem que ser forte, tem que ser, né, viril, né? Então, e depois tem um outro dado que está totalmente ligado a isso, que é a cada 10 homens, 7 lidam com distúrbio emocional em algum nível, né? Esses dados estão totalmente interligados, né? É muito importante que a gente esteja atento a isso, né? Os homens, eles não pedem ajuda, né? E isso é um fato que tem que ser observado, né? Os homens não pedem ajuda, né? Eu vejo muito disso, assim, agora, nesse período, né? Eu vejo com o meu avô, né? Ele sempre foi, assim, um pouco... Ele é um pouco machista, né? Algumas atitudes, mas
Porque é uma construção histórica isso, né? A gente aprende a ser machista, a ser racista também. E hoje, nessa pandemia, ele tá pedindo abraço, né? Tá com um pouco de depressão, tá pedindo abraço. E é uma coisa, assim, que eu não sabia, assim, que poderia ver isso, né? E então é muito importante a gente falar com nossos amigos, com a nossa família, né? Aqui nas jantas, nos almoços, sempre a gente debate sobre esse assunto, né? Meu cunhado, meu namorado, minha mãe, meu pai, minha irmã, a gente sempre tá falando sobre esses assuntos. Quando tem uma janta de família também, a gente também fala sobre esse assunto. E isso é uma questão que vem desde da infância, né? Quando a gente também fala que um menino não pode brincar de boneca, né? Mas, por que que não pode brincar de boneca, né? Porque ele vai crescer e vai ser pai algum dia, se ele quiser, né? Por que esse preconceito, né? Então, a gente tem que ver lá da infância já começa esses estereótipos, né? Eu queria saber se alguém gostaria de falar nesse momento. Depois eu posso Temos falar de novo um inscrições pouquinho. aqui agora, Camila. Então tá. É que a gente estava esperando os envergonhados falarem. A Marisa, então, ela se inscreveu e a Nelny depois já, na sequência. Boa noite a todos, todas. Eu fiquei ouvindo, né, as falas e fala da Ivanise, e eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou primeiro tocar num ponto que que ela falou a respeito de tratamento, né, homens violentos e tratamento. Eu fico às vezes incomodada com isso, porque parece que toda vez que um homem agride é porque ele é doente, né? E aí eu fico pensando, nós vamos tratar todos os homens para eles pararem de agredir as mulheres, ou a gente tem que fazer uma mudança, né, nesse pensamento machista de poder, algo de dominação, para que essas agressões, né, cessem, né? Eu acho que é uma questão cultural, né, de construção, e não uma questão de tratamento, assim, entre aspas, o tratamento. Eu acho que a gente tem que mudar essa palavra nesse modo de falar a respeito desses homens, né? Porque se está doente, ele não está respondendo com toda a capacidade dele, né? Então aí isso poderia ser usado, inclusive, para uma pena, alguma coisa assim. Eu acho que eu fico muito incomodada, né? Desculpa, Evanise, mas assim, eu me sinto incomodada a respeito de quando... E eu já tenho ouvido muitas vezes falarem em tratamento para os homens. Eu acho que a gente precisa mudar isso e cobrar de uma outra forma, né? Fiquei feliz com a fala do Leandro de ter dito que ele é machista em muitos momentos, e isso é uma dificuldade dos homens de reconhecer que são machistas, né? Eu tenho meu marido, ele é militar, né? E tem um irmão muito machista, mas com o tempo, tanto aquela cultura de militar foi mudando do passar do tempo, e na minha casa o meu irmão, esse que era machista, ele hoje reconhece, e eu acho que isso é muito importante a gente ter nos almoços, como a Camila falou, em todas as oportunidades que a gente tem de falar, porque muitas vezes a pessoa que é o machista, ele foi construído daquela forma que não reconhece que ele é machista, né? Eu acho que somente quando a gente reconhece que vive uma situação que a gente pode mudar essa situação. E uma outra coisa que me chamou muita atenção no vídeo, e isso faz parte, porque eu tenho 8 netos, né? Então, e tenho desses 8 netos, 5 são meninos, né? Então, de conversar com eles a respeito
de como tratar uma menina, de como é que é a vida mesmo, né? Falar sobre os direitos de que todos nós somos iguais, independente. O meu neto esses dias pegou e a irmã não quis dar um brinquedo, ele foi lá e Travou só para mim ou travou para todo mundo a fala da Não, Marisa? travou para todo mundo. Tá bom. Ai, que pena. Deixa eu pensar. Eu queria complementar ali. A Marisa caiu, né? Eu queria complementar. Tá me ouvindo, Camila? Sim, a Marisa caiu. Acho que daqui a pouco ela E acho que a volta. Tatiana também caiu. Doutora Nelly. Ah, sim. É que Oi? hoje está complicado, dia de chuva. É. Complica. Mas então, Ivanice, quer esperar para complementar quando a Marisa entrar ou quer Vou esperar. complementar agora? Uhum. Tá. Então acho que Nelly pode Tá bom. ir contribuindo. Tá, obrigada. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Tava morrendo de saudade de você, principalmente, Leandro, que eu te vejo pouco nessa pandemia. É muito bom te enxergar aqui. Tenho sentido muito a tua falta nas reuniões da CNA. Onde é que tu está aqui no meu vídeo? Tu já desapareceu. É que eu estou no celular. Então, eu gosto muito de encontrar com o Leandro quando ele está com a Eduarda, com a Duda. Gosto de chamá-la de Duda. É muito bom ver o exercício da tua paternidade e da tua parentalidade. Eu já te disse isso, por isso que eu estou me atrevendo a dizer em público. Eu queria fazer algumas pontuações com relação ao tema de hoje, porque é de suma importância e a gente vem trabalhando nisso dentro do GT em Defesa das Mulheres, dentro da CMA. Eu trabalho a minha vida toda como educadora nisso e me preocupa fundamentalmente um pouco o fato de, na minha observação, eu perceber o quanto os advogados e advogadas em geral estão desinstrumentalizados, com falta de ferramentas e de leituras a respeito do tema. Eu vinha pensando isso enquanto escutava as falas, porque, na verdade, nós não temos, na nossa formação na academia, durante o curso de graduação, nós não temos nenhuma disciplina que nos possibilite conviver com alguns conceitos psicanalíticos e da psicologia que nos promovam o desafio de pensar sobre algumas questões da constituição da subjetividade. Eu escutava a nossa colega Ivanice, e gostei da fala dela, e queria trazer aqui uma proposta, uma sugestão de leitura, que é do Winnicott, que é um excelente pediatra psicanalista, já falecido, e ele tem um livro que chama, se não me engano, Relações Humanas, no qual tem um texto a respeito de alguns pontos sobre o significado da palavra democracia, onde ele aborda a questão do medo originário que as mulheres provocam na humanidade. E ele, então, desenvolve isso, não justificando, mas sim explicando até o porquê de muitas violências originárias contra a mulher na sociedade como um todo. Então, me parece que a gente precisa ler mais sobre isso na faculdade, que a gente precisa ler mais sobre isso em cursos de extensão. Então, a minha primeira observação seria com relação a isso. E a outra observação que eu gostaria de fazer é também no sentido para colaborar e no engate da fala da Marisa, espero que ela já tenha voltado, senão depois eu posso conversar com ela. A palavra tratamento, que incomoda a Marisa, é uma palavra que incomoda muito os juristas, nós, advogadas e advogados. E eu passei por um longo período de estudo sobre justiça restaurativa e essa palavra incomodava muito também os teóricos que estavam construindo os conceitos e as denominações desse campo de estudo da justiça restaurativa. Me parece mais adequado usar a palavra do enfrentamento da violência, do enfrentamento da questão, do que propriamente do tratamento. Se bem que, numa perspectiva muito particular minha, eu acredito sim que
um determinado nível de violência já está dentro da esfera da patologia, né? Então, eu até acho que a maioria dos homens que agridem mulheres ou das pessoas que agridem pessoas precisa, sim, também de tratamento, além da responsabilização. Era essa a minha colaboração. Eu queria agradecer muito a fala da colega Ivanice, a fala do Leandro, e dizer que eu estou com saudade dos nossos encontros presenciais. Grande beijo. Obrigada pela contribuição, Neune. A Marisa já retornou? Acho que... Marisa? Já retornei, Camila. Então tá. Pode continuar, então, a fala. Eu acho que é até bom, porque assim, eu escutei a Nelne, né, que eu gosto muito de escutar a Nelne sempre, mas ela trouxe, né, que era uma coisa que me incomodava muito o tratamento, e ela trouxe também esse incômodo de outras pessoas, né, e em outros grupos, né. Bem, mas já também falando sobre o Leandro, sobre o reconhecimento, eu acho que a importância de reconhecer o quanto é machista, porque nós mulheres também somos machistas e educamos machistas também, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão também, né? O quanto a gente também deve se colocar diante de situações e para poder mudá-las, né? No documentário também a questão da escola, né? A importância que é a escola, né? De fazer tanto ali, né, no documentário, não só a questão da violência, né? Contra as mulheres, mas a violência do racismo, preconceito, quando coloca que que as crianças, né, negras são por último atendidas. Então, eu acho que isso também é algo para refletir, né, muito. Eu tenho uma filha que é diretora de escola infantil, e ela está sempre estudando, sempre revendo e fazendo denúncia. E apareceu, inclusive, um abuso na escola, e ela fez a denúncia. E ela chamou a mãe da menina, essa menina, a mãe pegou e disse: mas agora é da minha filha, mas do meu filho, aliás, ao contrário, agora é do meu filho. Quando foi da minha filha, eu não fiquei tão preocupada, porque era menina. Então, até isso, né, é um machismo. A menina podia ser violentada, o menino não. Só quando o menino foi violentado que a mãe resolveu tomar atitude. Então, é algo assim que é uma mudança muito grande, né? Eu estou muito feliz de estar participando dos grupos da OAB, vários que nós temos, né? Porque tenho aprendido e vejo o quanto as minhas inquietações também são de muitas, né? Muitas mulheres, muitos homens, e que bom hoje ter no grupo aqui, né? Homens também, que eu acho que é isso que a gente precisa. Nós precisamos, porque só nós mulheres, nós sabemos, e nós estamos sofrendo essas violências todas, né? E com a participação dos homens, nos ajuda, né? E nos ajuda não só em termos de mulheres, mas ajuda a sociedade, uma mudança na sociedade, né? E as falas dos homens, os homens, eles têm nós mulheres comentamos as nossas coisas íntimas, e os homens, eles não falam tanto das suas intimidades em forma de sentimentos, né? E eu acho que isso é algo que é preciso ser trabalhado mais, tanto nas escolas, né? Abraços, né? No documentário aparece ali no momento ali de fazer o exercício de aproximação, e eu senti isso numa viagem que eu fiz para Porto Seguro. Meu marido, quando começou aquelas brincadeiras de vamos fazer agora, era parte, não sei o que, ele não quis brincar. No começo, ele, não, vou participar disso, que coisa chata. Daqui a pouco, quando a brincadeira aconteceu, que era uma parte escolher e dizer, tinha que dar um beijinho, sei lá o quê, algumas coisas assim, que eu não lembro mais da brincadeira, que já faz algum tempo, mas aí depois que ele começou a interagir, ele achou ótimo. Então é isso, os homens, eles também têm medo de entrar em alguma brincadeira, de discutir alguma coisa,
porque isso mexe com sentimentos, e demonstrar sentimento é algo que é muito difícil para o homem, né? Mas que bom que nós estamos mudando. Obrigada. Obrigada pela contribuição. Então, a Tati me avisou aqui que a internet dela tá muito ruim, o sinal. Então, ela não tá conseguindo retornar. Mas ela tá tentando. Ivanice, queria falar? Sim, eu queria dizer que eu empreguei mal, eu acho que no momento de nervosismo, a palavra que eu usei, né? E que eu concordo plenamente com a Marisa e com a Nielme. Estou aprendendo muito nessas reuniões com elas, né? E que, voltando uma parte que eu não falei ali, para quebrar o silêncio dos homens, né? Como diz o vídeo, seria necessário que eles tivessem um espaço para poder falar e para poder ouvir, como, por exemplo, fazer psicoterapia, que muitos têm resistência, né? Como muita gente até hoje pensa, psicoterapia é para louco ou para quem tem algum problema grave, e a gente sabe que não é bem assim, né? E também participar de rodas de conversa, como nós vimos muito nos vídeos, né? E participar de projetos de psicoeducação, como uma promotora ali falou que estava fazendo a pedido das próprias mulheres que tinham sido violentadas, né? Para falarem com os maridos. Num primeiro momento eles tiveram resistência, teve um que falou que teve resistência, mas que depois ele entendeu, porque ele pensou assim, mas se eu já não estou mais com ela, por que eu vou participar, né? Mas depois que ele começou a participar, ele se deu conta das coisas que ele estava fazendo, das violências, e que foi bom para ele não cometer isso com outras mulheres. Era só isso que eu queria trazer. Obrigada. Obrigada. Leandra, eu vou colocar aqui na ordem de inscrições. Depois eu te passo a palavra. Pode ser? Ou tu quer... Pode ser? Gostaria de... Tá. Então tá. Então, a Jaqueline? Oi. Estão me ouvindo sem retorno, que eu deixei no alto-falante? Sim. Então, eu até comecei a querer falar com a questão exatamente da palavra, né? Tratamento. E aí, na questão de que, eu fico pensando, tratamento pode ser visto realmente numa questão de talvez vir indo lá para o Código, para o processo penal, de uma... gente, de tirar a ilicitude, me falhou agora o termo, tá? De uma inimputabilidade da pessoa, mas eu entendo o tratamento como aquele mesmo que se diz um tratamento psicológico, emocional, das pessoas reconhecerem. Então, eu não vejo tão forte assim a questão da palavra tratamento, mas que sim, um tratamento psicológico e um tratamento de autoconhecimento, né? Que o homem precisa fazer e é difícil se liberar. Esse filme ele vem complementar aquele outro que nós vimos, né? A crise dos meninos dos Estados Unidos. E um outro, a título de comédia, Eu Não Sou um Homem Fácil, que a gente também está propondo um outro cine debate, que também é muito interessante, um homem machista que se vê, que bate a cabeça e acorda num mundo onde as mulheres dominam, né? Então é muito interessante de ver, e eu vi com o meu namorado, companheiro, nem sei mais o que é, eu disse, a gente estava lá no aula, lá eu não sei mais qual é o termo que se usa, e ele achava muito engraçado isso, ele achou muito engraçado. Então, o que eu gosto é quando eu assisto com ele e digo, e aí, o que tu achou? E ele, não, é muito engraçado, não, isso não pode acontecer. Mas eu disse, tá, e aí eu começo a perguntar para ele algumas coisas, ele diz, não, mas parando para pensar, né, tem muita verdade ali. Então, isso é bom, eu acho, então, assim, eu dissemino esses tipos de filmes entre os homens
e principalmente para que eles percebam que eles podem sim chorar, que eles podem sim abraçar, que eles podem sim ser pessoas. Eu tenho para mim, e eu sei que eu causo muitas confusões muitas vezes, quando eu digo que eu não vejo um homem e uma mulher, eu vejo uma pessoa, é um ser, é um indivíduo, e ela tem que ser tratada como ser, indivíduo, antes de qualquer coisa. Então, tem direito de se emocionar, tem direito de sentir dor, aquele exercício que aquele educador que foi assassinado depois, que ele propõe ali de dar as mãos, o beijo no rosto do homem entre o homem. Eu sempre dancei, eu dançava em grupos folclóricos, e num dos grupos folclóricos que a gente dançava, nós dançávamos muito no interior. E os meninos, eles se davam, porque a gente se considerava uma família, eles se davam um beijo no rosto. Todos nós nos dávamos um beijo no rosto. E eles eram muito mal vistos, eles eram considerados gays lá pro interior, porque eles se davam um beijo no rosto. Porque havia essa troca, essa irmandade, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que começar a plantar essa semente para que os homens consigam sair, e não só homens, tá? Hoje, eu disse uma frase que eu terminei de dizer a frase, disse, como essa frase é machista, né? Nós fomos criados assim, nós tivemos essa criação. A minha mãe me deu carrinho para brincar, mas qual é a mãe que dava uma boneca para o filho brincar? Já é um pouco mais difícil. Uma menina brincar de carrinho até é aceitável, mas um menino brincar de boneca, não. Já é outro. Então, e aí eu volto, né? Daquele outro cine debate que a gente fez, da crise dos meninos nos Estados Unidos, eu acredito que a gente tem que começar a ir na infância, a colocar, a fazer essa readequação, porque a criança é um software, né? É vazio. Ela só vai aprender o que for colocado ali. Ela nasce livre de tudo. Eu sou treinadora comportamental também, eu participava de uma equipe e a gente trabalhava com esse tipo de treinamento de trabalhar com as emoções, tá? E tem uma das dinâmicas que a gente trabalha lá, que um dos treinandos, ele disse, e é uma das primeiras, assim, que nós não pensávamos que tinha tanto impacto, mas ele disse assim, me emocionou muito, porque eu me dei conta que eu só abraço os meus filhos ou a minha filha 2 vezes por ano, no Natal e no aniversário dela. Então, é uma criação assim, que é enraizada, que é posta, sabe? E quanto mais interior, eu percebo que é muito mais forte isso. Então, lá vou eu acredito que tem que se fazer trabalhos com isso, porque para resgatar essa sensibilidade e ensinar que não é só no psicólogo não que homens têm dificuldade de ir. Eles têm dificuldade de ir no médico, porque eles não podem ser falhos, eles não podem ter problemas, eles têm que ser o provedor, o cuidador, e eles têm que ser fortes. Então, é uma cultura. Eu tenho, sério, se parar para pensar, eu tenho pena, muitas vezes, dessa cultura que é imposta, e é só aos poucos que a gente vai quebrando. Por enquanto, era isso. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pela participação. Maria Leonor? Então, gostaria de aproveitar, bom, primeiro agradecer a fala do Leandro e da Ivanice, que nos trouxeram muitas questões que nos fazem refletir, e estamos todos aprendendo todos os dias. Meu pai sempre diz que se fosse possível vivermos 1 milhão de anos, nós nunca conseguiríamos aprender tudo, porque todos os dias nós estamos aprendendo. E então, eu gostaria de dizer para o Leandro, que no momento em que a gente se reconhece, né, nas atitudes machistas, nós somos todos machistas, na verdade. Porque quando nós nos vemos, a cultura que nós estamos inseridos, como nós fomos criados,
né? Como é que foi o primeiro modelo de família instituído no Brasil? A família é um modelo patriarcal. Então, para quebrar esses paradigmas, é preciso fazer uma autocrítica diária, no meu ponto de vista. Eu muitas vezes me autocritico. Poxa, mas eu pensei, isso eu não deveria estar pensando. Porque esse pensamento é um pensamento machista. E eu fui criada e educada num sistema muito machista. Aqui no interior, meu pai, assim, me criou completamente proibida. Meus irmãos, por exemplo, podiam sair com a namorada, eu não podia sair sozinha com o namorado. Então, toda uma cultura e uma construção, mas eu sempre fui contestadora, né? E isso eu agradeço aos meus irmãos, porque eu aprendi, sempre gostei de ocupar o espaço público, porque para mim os meus irmãos eram os meus ídolos. Então, eu estava sempre buscando as brincadeiras no espaço público. E isso tudo é um aprendizado diário. Eu acho que para nós conseguirmos quebrar esses paradigmas, além de, na escola, né, nas séries iniciais, falarmos sobre isso, como a própria Maria da Penha disse para nós, que ela gostaria, né, que tivesse um tema nas escolas sobre a violência doméstica e familiar. Além disso, cada um de nós, começarmos uma pequena revolução pacífica dentro de casa. Eu aqui em casa, eu consegui alguns milagres, porque eu reproduzi essa educação para o meu filho, entende? Eu reproduzi e sem querer, aí tu começa, não, mas agora eu posso. Bom, qual é o problema do meu filho chegar e aprender a ligar a máquina de lavar roupa, né? Eu sou sozinha em casa, eu só tenho uma pessoa para me ajudar uma vez por semana. O meu marido, eu digo para ele, as roupas não saem do cesto e pulam na máquina de lavar sozinha, né? Então, enquanto um está ali cozinhando, por que o outro não pode ir lavando? É tudo uma questão de nós começarmos a desconstruir. Eu penso que é uma das maneiras, né? Porque para quem já está adulto é mais difícil. Na criança ainda tu consegue educar e começar uma educação mais feminista, porque o feminismo nada mais é do que lutar pela liberdade, pela igualdade de oportunidade. Então, eu acho que hoje mulheres e homens trabalham, né? O que se quer de um relacionamento? Parceria, companheirismo. O que é companheiro? Não é isso? É bom nas horas boas e no dia a dia dividir as tarefas domésticas. Então, toda essa construção de que a tarefa doméstica é da mulher, sobrecarregar a mulher, isso tudo nós mesmos vamos, entendo eu, né? E já comecei isso aqui em casa e está dando muito certo. Sempre de uma forma pacífica, né? Nós não precisamos criar conflitos dentro de casa. A gente tem que primar pela harmonia. Mas eu acho que é começando com pequenas atitudes, né? Um pedido aqui, um pedido ali, e depois dizer, não, mas isso não é apenas um pedido, eu não tenho que agradecer, é uma obrigação. Nós todos moramos dentro desta casa, por que uma pessoa tem que ser a responsável? Chegar cansada do trabalho, ir para o mercado, ir para a feira, chega em casa, organiza a casa, cozinha, né? Então, eu acho que começa também aí. Né? Além de, claro, com a educação nas escolas, por isso que eu sempre digo e sou fã do projeto OAB Vai Escola, né, que é coordenado pela nossa colega Joyce, e nós conseguimos implantar aqui em Júlio de Castilhos, mas em função da pandemia não pudemos fazer nenhuma palestra esse ano ainda, mas eu acredito muito na educação. Então, acho que era essa contribuição que eu queria deixar. Muito obrigada. Obrigada. Então, a gente tem algumas perguntas ali no chat. Eu vou ler. Uma é da... Deixa eu só achar. É da Renata, eu acho, né? Renata Silva. Quero que os meninos sejam feministas e não machistas. O machismo machuca as meninas. Pode falar sobre a criação de meninos que são feministas? Eu não sei para quem que ela endereçou essa pergunta só, mas quem ficar à vontade pode responder.
também tem um colega que aqui não aparece o nome, só admin que aparece. O doutor Marcelo deve ser. Então tá. Colegas, o que vem primeiro, a luta de classes, a antirracista ou a luta feminista? Quem se sentir à vontade? Pode começar comigo. Então tá. Leandro? Primeiro vou responder ali, logo no início, de que formas podemos começar essa desconstrução, não somente com as crianças, que vejo que estamos evoluindo e teremos gerações melhores, mas com o homem adulto, uma pergunta, né? Eu acredito que sim, né? A gente tem que começar logo, né? Com essas pequenas coisas que nós estamos conversando. A roupa lá da doutora Maria Leonor não vai do cesto simplesmente para a máquina de lavar. A gente tem que chegar em casa, lavar a louça, cuidar do filho, se tiver filho bebê, tem que dar banho, limpar o cocô, limpar o xixi, mandar para lavar, esfregar a roupinha, né? Trocar a fralda, todos esses movimentos normais que as mães fazem, que as mulheres fazem na sua grande maioria, os homens também têm que estar intencionados positivamente para fazer. Então, eu acredito que a mudança vai ser aí, mas a mudança também não vai ser de uma hora para outra, né? Porque as crianças só vão mudar se nós adultos, nós pais e as mães, os tios, os avós, a gente ter essa intenção de mudança, porque caso contrário, as crianças serão menos machistas, os homens serão menos machistas, claro que sim, mas terão uma grande participação nessa questão do machismo também. Uma outra situação ali o que vem primeiro, né? Eu não lembro, Camila. O que vem primeiro. Aqui, ó, colegas, o que vem primeiro? A luta de classes antirracista ou a luta feminista? A doutora Luciana, já, ao meu ver, já abordou ali, né? Que todas as lutas, o Lin Hunt, todas as lutas, a de classe antirracistas e a feminista, de forma horizontal, diante da necessidade da representação das minorias na democracia. Para não ficar em cima do muro, eu vou puxar brasa para o meu assado. O que vem primeiro? A luta antirracista. Porque no momento, quando eu acordo e saio à rua, a primeira coisa que as pessoas vão ver, aquele cara é um homem negro. Não sabe se eu sou gay. Uma mulher negra, a mesma coisa. Então, para não ficar em cima do muro, a doutora já deu a resposta e eu gosto daquele autor. Mas para não ficar em cima do muro, para mim, é a luta antirracista que vem primeiro, né? Porque desde o primeiro momento, quando nós levantamos, nós negros e as negras, nós levantamos, a gente já está nessa questão do antirracismo e até mesmo a questão da representatividade. A gente precisa se ver representado no espaço de poder para a gente poder debater. Toda essa questão da morte do George Floyd, lá nos Estados Unidos, a gente viu aquela semana inteira no Jornal da Globo, esqueci o nome do jornal ali, enfim, as imagens, as fotos dos repórteres que são negros. Deus Abel Neto, que estava apresentando, mais 5, 6 repórteres. Né? Aquilo ali sim é uma representatividade. Então, a gente precisa se ver também nos espaços de poder e claro, e aí é uma corda que a gente tem que tratar também no espaço de poder e começar desde já a fazer as coisas mais básicas dentro de casa. Eu não sei qual é que era a outra pergunta, Camila. Era essa. E a outra era sobre a criação de meninos feministas. Exatamente. Eu creio, não tenho uma opinião formada, mas eu creio que começa nesse sentido. Eu não tenho filho homem, né? Mas tenho contato com crianças, enteado e tal, tudo mais. Porém, na criação, a gente tem que ensinar para a criança, o guri, né, que ele pode sim brincar de boneca. Ele não tem que só jogar futebol, não tem que só jogar pedra no telhado dos outros, não tem que só estar achando pedra na rua, que nem eu fazia inúmeras vezes. Eu nunca brinquei de boneca, por exemplo. Mas a Maria Eduarda, eu jogo futebol com ela. E ela tem um carrinho dela de boneca.
E quando eu lembro que logo quando a Mariana nasceu, fez um aninho e meio, eu comprei uma bicicleta para botar ela ali comprei uma bicicleta para mim, comprei um cestinho e andava com ela na Cidade Baixa. Então são essas atitudes, eu acho que a gente vai tentar desconstruir tudo que os nossos avós, nossos antepassados construíram negativamente. Então eu acho que esse é o único modo, mas a gente tem que começar a partir agora, né, imediatamente. Porque senão a gente só vai perpetuar cada dia, cada vez mais a nossa sociedade, que é machista, racista, escravocrata e assim vai. Feminista, né? Essa questão do feminismo também. O feminismo é importante, é óbvio que é e deve, né? Nós devemos ser homens também feministas, como alguém colocou ali. Porém, quando a gente vai abordar a questão do feminismo negro, né? As feministas, de forma geral, abrem mão sobre esse assunto, né? E aí, somos feministas ou não somos feministas? Né? É uma luta antirracista ou não é uma luta antirracista? Então, eu preciso de ti, Camila, preciso do doutor Marcelo, das colegas advogadas, para a gente iniciar essa luta antirracista. Vocês precisam de mim para a gente perpetuar, para a gente começar a trabalhar no movimento feminista. Então, a gente depende um do outro para isso. Mais ou menos nesse sentido que eu penso. Fechar o meu microfone. Obrigada. Ivanice? Só para complementar ali a fala do Leandro, né, que sobre a população negra, né, como o Silvio Almeida diz, que ele fala muito bem sobre o racismo estrutural, né, essa é uma coisa que a gente tem que desconstruir, porque já vem de longa data, desde o colonialismo, né? E que até hoje, ainda quando se vai procurar um emprego, se fala em boa aparência. E o que é boa aparência? Para muitos empregadores, boa aparência é ter pele branca, cabelo liso, né? Então, isso é uma das coisas que tem que ser desconstruída, porque isso aí está no imaginário social, né? Muitas questões. Né? Então, era só para complementar a fala do Leandro. Obrigada. Obrigada. Então, eu só gostaria também de fazer um convite, né? Nós temos um evento que vai falar sobre feminismo negro e sobre violência doméstica. O evento é quinta e sexta-feira, né? Vocês podem se inscrever. Está no site da OAB, nosso evento. Ou no site da comissão, podem procurar a Comissão da Mulher Advogada no Face ou no Insta. Vão estar os links lá. E todos estão convidados. Já aproveitei pegando o gancho ali do Leandro, né? Que o Leandro falou de feminismo, né? E o meu feminismo engloba todas, né? As mulheres negras, as mulheres indígenas, né? Então engloba raça, etnia. E então eu vou passar a palavra para nossa presidente, para a Cláudia. Não sei se o Leandro levantou a mão porque ele quer falar ou aquela mão é de palmas. A mão é de palmas para ti, pela tua fala. Tá bom. Porque nós já estamos encaminhando para o final. Não sei se mais alguém gostaria de falar. Camila, antes de finalizar, posso? Tá, então tá. A Lu, depois a Cláudia finaliza. Pode ser? Obrigada, Camila. Primeiro eu queria dar os parabéns, Camila, Tati, Leandro, Ivanice, foi muito bom ouvir vocês, trocar essa ideia com vocês. E eu quero dizer o seguinte, assim, para complementar só a fala do Leandro, que o Leandro é um exemplo também de pai, a gente vê o que ele fala, ele faz, né, Leandro? Ivanice, é um prazer, acho que a gente não tinha se visto ainda, mas foi muito bom te ouvir também. E só para dizer que também o meu feminismo, porque a gente aprende, nós aprendemos no feminismo e aprendemos a tratar de uma forma liberal apenas com a visão das mulheres brancas, mas o crescimento, a evolução, tanto dos homens quanto das mulheres, fazem com que hoje a gente consiga, e mais recentemente, né, entender que existe sim um feminismo e que nós precisamos sim
de todas as mulheres brancas, negras, indígenas, trans, todas juntas, com os homens também, lutar por uma democracia, por um espaço, por uma sociedade mais plural. E complementando, Leandro, eu acho que tu tem toda a razão. Eu também ouvi esse tempo da Joana, uma fala que me chamou muito a atenção e me marcou. E ela diz assim, a gente acaba transferindo para as crianças uma responsabilidade que é nossa. Eu tenho que começar hoje. Eu não posso exigir dos meus filhos ou deixar para o futuro uma mudança social que eu quero e que eu preciso. E eu tenho que dar o exemplo para eles. Então, sim, a gente precisa trabalhar as crianças, mas eu, como adulto, que sei que estava errado ou que eu possa melhorar, é que tem que começar a caminhar a partir de agora. E a gente aprende a ser machista, é bem como disse a Leonor, mas se eu aprendi a ser uma mulher machista, eu também posso aprender a ser uma mulher feminista. E eu acho que essa evolução humana, a evolução social, ela está todo dia batendo na nossa porta, só basta a gente querer abrir o olho e enxergar. Então, eu acho que com esses momentos, Camila, de trocas, esse momento de arte, porque também tu enxergar um documentário, tu vê de uma forma na tela aquilo que está passando, isso faz com que a gente reflita e consegue fazer com que mais pessoas ou uma sociedade consiga enxergar. Hoje, eu até compartilhei da doutora Ivana umas fotos das mulheres, ou como é que era? Eram umas ideias de mulheres de 1955, tá? Trazia uma leitura do casamento, daquilo que as mulheres deveriam fazer quando os maridos chegassem em casa, que não poderia reclamar, que tirassem os sapatos, que perguntassem o que eles queriam comer, que não reclamassem se dormissem fora de casa. Então, tudo isso dentro de uma revista popular que transitava numa sociedade e que era visto como uma norma para as mulheres. Então, nós fomos construídas dessa forma, mas todo dia a gente pode se desconstruir e reconstruir como ser humano melhor. Então, parabéns para vocês que trouxeram para nós essa temática, esse debate, esse espaço da gente conversar. E eu acho que as lutas, quando a gente entende que a sociedade ela está de uma forma ou de outra oprimindo alguém, a gente tem que dar as mãos e lutarmos todas juntas. Mulheres, homens, negros, todas as classes sociais, porque assim a gente consegue ter um mundo melhor e onde todos possam participar. Parabéns, Camila, mais uma vez. Parabéns, Leandro. Parabéns, Ivanise. E a Tati, que não está, eu acho, mais aqui, mas eu acho que esse espaço é um espaço de troca e de conhecimento. Muito obrigada por estar com vocês. Obrigada. A Tati, infelizmente, não conseguiu voltar, a internet não ajudou. Eu só vou passar a palavra para o doutor e professor Marcelo Bastos e logo após a doutora Cláudia vai falar. Só a gente tem um tempo ali de 9h30, a gente encerra, então se puder ser um pouco mais breve, desculpe, mas ficou um pouquinho para o final. Mas pode abrir seu áudio, professor Marcelo. O professor Marcelo tem 1 minuto. Acho que conseguiu abrir o áudio? Acho que ele não está conseguindo. Então, enquanto o Marcelo não consegue... abriu. Oi. Deu para ouvir? Agora sim. Ok. Eu sou o Dr. Marcelo, professor também de filosofia. Minha luta nessa questão antirracista começou quando no exílio em Nova York, no Brooklyn, nos anos 70, durante a ditadura militar, eu era militante, tive que sair do país, eu fui parar no Brooklyn. E lá eu senti de perto essa luta antirracista lá nos anos 70. Vivi, e mesmo sendo branco, bem branco, né? Fui bastante discriminado porque a questão também se dá, além disso, se dá pela questão econômica,
essa discriminação lá nos Estados Unidos. Bom, voltando, concluí meu curso de História e Filosofia, fui dar aula, dou aula há 35 anos na rede pública, e eu sei que o tempo é pequenininho, mas eu quero aproveitar para colocar essa questão. O que eu tenho observado ultimamente nas aulas com esses alunos adolescentes, 12, 13, 14 anos? A lavagem cerebral que as igrejas evangélicas estão fazendo nas comunidades é algo fora do normal. Ou seja, para dar um exemplo, essa questão da discussão de gênero é praticamente impossível tu fazer, porque logo os pais vão te cobrar isso. E a maioria dos pais está, digamos, 50% tem relação com essas igrejas. O poder delas aumentou, né? Elas estão presentes nas comunidades, nas vilas, em Porto Alegre, Pinheiro, Restinga, Gubembe, todas elas, né? E a influência ideológica deles nas pessoas e, consequentemente, nos filhos que nós recebemos na escola é muito grande. No entanto, a gente observa que muitos desses jovens, adolescentes, vivem uma crise fenomenal e sofrem muito porque eles têm a sua opção, outra opção de gênero, né? Muitos estão dentro são LGBT, ou seja, e em casa não conseguem fazer essa discussão com os pais, e nós tentamos fazer na escola, mas os pais muitas vezes não aceitam, e realmente é algo bastante delicado para se fazer. O que eu vou tentar encaminhar, e o doutor Leandro, que eu tenho um conhecimento mais... tem maior conhecimento de todos que estão aí, pelo que eu vi, é tentar encaminhar que a OAB Vai à Escola, que é um grupo que trabalha dentro da Comissão de Direitos Humanos, possa encampar isso e essa temática também, né? Para que seja levada para as escolas. É algo que realmente as comunidades têm que ter, né, essa discussão. Não se pode negar algo que está latente, né, nos adolescentes das nossas comunidades aqui em Porto Alegre, tá? Então, resumindo, era isso. Essa discussão do capitalismo, da luta de classes, eu acho que é uma discussão bem mais ampla. Toda a esquerda sempre fez essa discussão e não chega a um denominador comum. Eu acho que a Djamila Ribeiro está tentando fazer isso. Eu estou de acordo com ela, né? Leio os livros dela e acho que realmente eu acho que o caminho é por ali. Obrigada, então. Obrigada pela contribuição de todos. Muito importante ouvir todos. Então, vamos passar para a presidente Cláudia. Boa noite a todos. Camila, quero te agradecer pelo trabalho na CMA. Foi excelente esse debate. Leandro, parabéns. Tua fala foi magnífica. Ivanice também. Vocês foram muito pontuais. E o Leandro, a gente conhece já ele como pai também, né? Porque a gente tem sempre a Maria Eduarda, né? Estava sempre nas nossas reuniões, está sempre nas nossas redes sociais. Ela é um amor de guria. Mas o que eu acho relevante, claro que de todas as informações que foram trazidas aqui e com todas as contribuições que nós tivemos, algumas coisas no filme e nesse tópico, nesse assunto, me chamam muito a atenção. O silêncio em que esses meninos são criados, e isso é praticamente nós todos também, esse silêncio tem trazido uma tristeza incrível a muitos homens. E isso é um fator muito preocupante, porque as pessoas não sabem identificar isso. Então, esse tema ainda é muito restrito a operadores, como nós que tratamos de machismos, de feminismos, enfim. Então, esse tema precisa ser mais debatido, ele precisa ser mais amplo. Tá? E, de qualquer forma, assim, na CMA nós estamos construindo mais espaços para esse trabalho, mas me chama também muito a atenção no filme, e foi o teu chamado, Leandro, com relação aos meninos que ficam sempre por último. Isso me choca, Leandro, de uma tal forma
talvez a gente, né, com essa coisa de mãe, a gente tem sempre assim aquele carinho, aquele afeto, aquela coisa do abraçar, do acolher. E eu não posso deixar de lembrar nesse ponto do menino Miguel. Né? Eu estive muito envolvida lá com Pernambuco, com a nossa presidente de lá, Fabiana Leite. Eles ficaram realmente... Foi um horror aquilo em Recife. Então, gente, o que é preciso assim, é construir muito mais do que meninos que possam chorar, que possam ficar tristes, que possam conversar. Nós precisamos disso, mas nós precisamos, acima de tudo, de mais empatia, de mais humanidade e especialmente, de fazermos as ações do que nós falamos. O nosso exemplo é o que conta. Então, não adianta nós termos um discurso lindo, maravilhoso, e não termos uma efetividade disso na prática. Então, nós precisamos, sim, criar ações que possam modificar essas situações, e nisso, o OAB Vai à Escola tem uma grande possibilidade de ajudar. Nós temos também hoje muitos grupos que estão trabalhando essa situação com as crianças, e eu acho que as crianças são um ponto muito importante para nós começarmos, porque, obviamente, é mais difícil, né, cuidar dos adultos. Mas nós precisamos ter também bem presente que essa tristeza e essa forma, né, de ser valente, de ter que ser sempre muito combativo, o melhor no trabalho, o melhor no esporte, isso traz muita frustração para os homens. E essa frustração faz com que se sintam muito diminuídos. E isso não é uma coisa boa em nenhum relacionamento. Então, essas consequências não são apenas no campo da violência doméstica. Elas são também deteriorando todas as relações conjugais. Então, isso precisa ser mais trabalhado. E, para isso, nós precisamos trabalhar como formiguinhas. A gente tem que dar o apoio para quem a gente conhece, né? Levar essa palavra, indicar filmes, né? Para alguém que a gente verifique essa situação. Vamos fazer também, além do nosso trabalho na CMA, o nosso trabalho de formiguinhas. Eu acho que isso pode ser muito relevante, pode ser muito importante. E acho que, nesse ponto, nós temos também agora esse trabalho com o GT Antirracismo, que nós criamos na CMA, que vai conseguir também trazer, né, essa forma diferente de atuar no assunto, porque não adianta só nós conversarmos. Como é que nós vamos inserir, né, as advogadas negras com mais espaço na instituição? Como é que nós vamos fazer isso? Tá? Então, a gente tem que agora, basicamente como violência doméstica. Nós falamos sobre o tema, mas nós chegamos num ponto em que nós já sabíamos tudo sobre o tema. E vocês que sofrem essas situações do racismo também já sabem tudo sobre o problema, porque vocês sentem o problema. Então, agora, nós precisamos mudar. Tá? E se é uma coisa que eu acho que a pandemia nos trouxe, é uma visibilidade maior para esse tema, tanto da violência doméstica, que está intimamente ligada ao silêncio dos homens, como vimos no filme, e à situação do racismo, que aconteceu também tudo ao mesmo tempo, nesse período. Então, eu acho que esses dois assuntos não podem mais ir para baixo do tapete, como sempre foram levados, né, por questões culturais. Ninguém fez isso de propósito, nós, pelo menos na CMA, nunca fizemos, né, e nem nas nossas famílias, nas nossas criações. A gente apenas não teve um outro entendimento, um entendimento melhor. Mas nós temos hoje esse entendimento. Então, a partir do momento em que nós temos um entendimento, nós precisamos trabalhar diferente. Agora, gente, assim, ó, não é o discurso. A gente vê muito discurso bonito, né? Assim como é no feminismo, assim como é... O discurso é sempre tem que corresponder com a prática. Né? Assim como nós temos que criar meninos melhores, nós temos que criar as meninas para não competirem entre elas. No momento em que uma menina tem, ou uma mulher, né, tem uma situação diferenciada, nós temos que ouvir o que a Chiara falou, né, numa live que fez há pouco tempo com a Daniela Borges. Ela falou uma coisa muito marcante e dizendo o seguinte, e é uma representante da advocacia negra, tem movimentos maravilhosos, ela é simplesmente sensacional. E ela diz o seguinte, nós precisamos aprender e nos acostumar que se uma de nós chega num ponto de espaço decisório de poder, nós não temos que ficar brigando com ela ou a atacando, porque ela está nos representando.
E eu achei isso magnífico, eu achei isso muito encantador, né? Para nós entendermos que nós precisamos trabalhar ao mesmo tempo machismos e feminismo e também a questão do antirracismo. Então, assim, eu acho que o debate foi riquíssimo. Eu agradeço imensamente todo o trabalho. Eu acho que vocês foram simplesmente muito pontuais. A Tati, infelizmente, não conseguiu voltar com a internet. Também agradeço muito a ela, não apenas a intervenção do início, mas a ideia que passou para a Camila. E Camila, por ter, né, por ter nos trazido essa ideia e por ter desenvolvido. Eu acho que o momento foi realmente muito rico. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje e acho que nós vamos crescer muito nisso e vamos sair do debate, gente. Vamos falar sério, vamos fazer o que a gente fala, tá? Vamos dar as mãos efetivamente. Tá? Nós não podemos mais fingir que damos as mãos, tá? E depois ficar, né, fazendo coisas completamente contrárias no discurso ou depois, quando sai daquele evento. Então, nós precisamos trabalhar isso. E eu fico muito, muito satisfeita que a gente tenha podido debater isso hoje aqui no grupo. Dou parabéns a todos, agradeço imensamente a todos que estiveram conosco, a nossa secretária querida Luceline, a Beth também está com problema de luz na casa dela, não conseguiu também ingressar. Então, nós temos muitos colegas que não conseguiram, mas vamos sim deixar, né, como temos a possibilidade de deixar gravado, as pessoas que não tiveram hoje aceitando, né, não tiveram acesso, poderão ver no YouTube. Então, gente, a todos uma boa noite, muito obrigada e vamos agir.